planeta que é cidade civil, que o seu habitante. Então, a gente, quando fala de civilização, a gente está falando da cidade e do seu habitante. Mas nós vamos fazer uma conceituação dentro de uma perspectiva evolucionista, porque a nossa doutrina é uma doutrina evolucionista. E dentro dessa perspectiva evolucionista, civilização é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana. Então, quando eu estou falando de civilização, eu estou falando de estágio de desenvolvimento em que se encontra um determinado povo. Desenvolvimento em que campo? Desenvolvimento cultural, que é representado pelas técnicas que esse povo domina. Nós estamos falando de desenvolvimento das relações sociais, de relacionamento, como esse povo se relaciona no mundo. Nós estamos falando da crença desse povo, nós estamos falando de fatores econômicos, de mediação artística. O desenvolvimento de uma civilização, ela ocorre lentamente, porque é processo. E alguns fatores influenciam para que uma civilização não seja de uma maneira e outra civilização. Começar a olhar as civilizações antigas, nós vamos ver que a civilização egípcia, por exemplo, ela tinha uma característica muito peculiar, né? Que é a concentração do poder material na mão dos faraós, mas a preocupação com a vida futura. Os egípcios, eles desenvolveram técnicas extraordinárias de arquitetura, técnicas de embalsamar, porque eles acreditavam que eles retornariam um dia da parte espiritual e iriam retomar o próprio corpo. Uma ideia de reencarnação ainda, né, equivocada. Mas a gente vê que esse povo trabalhou, eles tinham todo um voltou? E aí, para a gente entender um pouquinho isso, a gente precisa pegar Emmanuel, né? Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, eu acredito que todos já tenham tido acesso. No capítulo 3, ele fala da origem das raças adâmicas, das raças brancas, né? E que depois vão dando origem a as outras raças. Então, neste livro, Emmanuel começa assim, eu acho uma página até assim de uma poesia, uma prosa de uma poesia tão linda que eu vou ler para vocês. Eu sei que todos já leram isso aqui. Ele falando da gênese planetária. Ele fala assim, a comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual e na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as vidas planetárias. Então, isso aqui, antes de eu ler essa origem, né, das raças adâmicas, para a gente entender que, apesar do caos aparente que a gente vive, existe uma coletividade de espíritos puros que acompanham a trajetória do nosso planeta, desde a sua origem até os dias de hoje. Então, apesar do caos, existe uma ordem. O caos é só aparente. E aí, para a gente entender isso aí, nós vamos ler também Emmanuel, quando ele fala das raças andâmicas. Então, ele fala que nos mapas, né, zodiacais, que os astrônomos terrestres, em seus estudos, observaram, eles viram que existe uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebeu o nome na Terra de Cabra ou Capela. É um sol magnífico. Entre os astros que são seus vizinhos, em uma trajetória infinita, essa capela estava num nível de desenvolvimento intelectual e moral muito além do nosso hoje, mas ainda existiam espíritos ali rebeldes, espíritos que ainda sentiam prazer em não realizar o bem, portanto, e adotar uma atitude ainda de vaidade, de egoísmo e de orgulho. Esse magnífico sol, só para a gente ter noção, a sua luz gasta 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente
inteligente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Só que Capela, tinha afinidades com o globo terrestre. Então, o que estava acontecendo com Capela? O desenvolvimento, a Capela estava num período de transição, ela já tinha chegado a um desenvolvimento tal em que o amor prevalecia, em que as pessoas já faziam bem pelo bem, na sua maioria. Mas havia os espíritos rebeldes, espíritos que ainda estavam presos à matéria, que ainda estavam presos ao orgulho e à vaidade. E a outras viciações. O que aconteceu então? O progresso é da lei de Deus e da lei natural. Esses espíritos já não podiam mais ficar ali atrapalhando o desenvolvimento e o progresso e a paz e a harmonia que havia pela afinidade com a ordem terrestre. E o que eu acho mais interessante, o carinho com que esses espíritos foram tratados, apesar de serem espíritos rebeldes, tratados por Jesus e pela equipe espiritual que o acompanhava. Então, esses espíritos já não podiam mais reencarnar naquele mundo. E eles foram, então, degradados, porque tem uma diferença de degradados para degradados. Na verdade, eles eram espíritos degradados, espíritos ainda na viciação, ainda com deficiências em algumas áreas, e por isso que eles foram degradados para a Terra. E aí fala assim que eles vieram para a Terra para quê? Para que eles trabalhassem as grandes conquistas do coração, impulsionando através do trabalho a realização da vivência da essência verdadeira de cada um de nós, que é o amor. E olha só como que eles vêm para a Terra. E foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. E com sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Queridos, isso tem 10.000 anos. E Jesus até hoje faz isso conosco. Nos convoca ao cumprimento dos nossos deveres de solidariedade, o esforço para que a gente regenere, para que a gente faça um trabalho conosco mesmo. Então, esses espíritos angustiados e aflitos vêm para a Terra. E quando chegam aqui, eles sentem saudade do paraíso perdido, porque eles vieram e ficaram distantes dos seus amores, dos seus afetos, que seguiram o progresso do mundo. E Jesus, é por isso que Jesus fala, eis que no mundo tereis tribulações, mas crede em mim, crede também em Deus, porque há muitas moradas na casa do Pai. Numa consolação, para esses espíritos também, essa fala é uma fala que Jesus já disse e já dizia para aqueles exilados lá. Então eles vieram para a Terra numa saudade tremenda do seu paraíso perdido, dos seus amores, dos seus afetos. E eles vão para várias regiões que formam os 4 primeiros povos. Desses exilados de Capela, alguns vão para o Egito. E lá no Egito, eles começam, apesar da saudade, eles guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa. Alguns vão para a Lemúria, Atlântida, que é perto ali, mas no Egito eles deixam a marca desse conhecimento, porque em Capela eles tinham desenvolvido conhecimento da inteligência intelectual, mas não tinham trabalhado concomitantemente o desenvolvimento moral, das suas questões íntimas e pessoais, do trabalho consigo mesmo. Então eles chegam ali e a gente vê o extraordinário trabalho que é feito da arquitetura das pirâmides, dos códigos. Só que esses povos, a gente
perceber lá no Egito, dizem que todos já retornaram à pátria. Todos já deram conta de cumprir a sua tarefa aqui. E a gente vê hoje o Egito, né? Cadê os grandes arquitetos, as grandes construções? À medida que esses espíritos retornam, e aí a saudade, e aí fica a vida, né? O paraíso perdido, a questão do paraíso perdido, nessa lembrança que chega através das tradições, a questão do paraíso perdido. Eu estava falando até com o Daniel hoje, e quando eu estava vendo essa questão do paraíso perdido, dessa saudade, porque diz que muitos espíritos ainda ficaram aqui por muitos e muito tempo. O pessoal do Egito que conseguiu, mas alguns dizem, a literatura, eu acho que o Manuel Floriano de Miranda, que ainda estão aqui, E eu me lembrei, porque eu vim da Igreja Católica, eu estava no eu me lembrei de uma oração do tempo que eu era católica. E eu vi claramente a saudade do paraíso perdido. Alguns de vocês que talvez tenham vindo da Igreja Católica devem lembrar da Salve Rainha, vocês lembram? E eu não sei por que eu me lembrei. E eu lembro que nós éramos obrigados a decorar, né? Quem fazia o texto era obrigado a decorar, porque no finalzinho tinha que terminar com a Salve Rainha. Olha só, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados, filhos de Eva, filhos do paraíso perdido de Capela, da constelação do cocheiro que tivemos que deixar. A vós suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, porque estar na terra, depois de ter vivido no paraíso, era viver num vale de lágrimas, da saudade dos amores deixados, da saudade da harmonia e da paz em que viviam, porque lá eles não tinham problema, eles eram um problema. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Mostrai-nos Jesus bendito, o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó sempre doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe, que fala Santa Mãe de Deus, porque está que é a mãe de Jesus, para que sejamos dignos da promessa do Cristo. Qual é a promessa do Cristo? A partir da sua renovação, há muitas moradas na casa do Pai, vocês vão retornar. A promessa do Cristo é o retorno à origem, ao lar que eles tiveram de deixar. Então, quando a gente fala de civilização, nós estamos falando do nosso movimento através do tempo. Kardec, na questão 790, ele pergunta assim para os espíritos: a civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência. Então, uma sociedade, ela evoluir em cultura, em conhecimento, isso é progresso ou será que isso é decadência? Melhor ficar do mesmo jeito. E os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade adulta. Por isso que o processo de evolução demanda tempo. E que tempo? Será que é aquele tempo da fórmula da física? Qual é a fórmula da física para tempo? Tempo é espaço dividido por velocidade. Não é esse tempo. Não é o tempo do Cronos. Não é o tempo do dia e da noite, esse tempo circular. É também esse tempo. Mas é o tempo do Kairos. O tempo do existir com o outro. Do estar lançado com o outro. Na vida, nas lutas, no grupo, na família, né? Então aqui, Kardec na pergunta: é racional condenar a civilização? Ele diz: condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Quer dizer, o progresso é necessário, é da lei. Se existe abuso é porque nós ainda estamos rebeldes, ainda estamos presos ao vício da maledicência, do egoísmo, do orgulho, ainda estamos. É porque nós precisamos ainda realizar muito trabalho em nós mesmos.
na questão 791, ele pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que dela tenha produzido? Então a gente vê que tabela nessa progressão dos mundos a lei de progresso. Nós estamos passando neste momento, por um período de transição. Houve como dizem, né, os espíritos amigos, uma convocação, além do relatado por Manuel Filomeno de Miranda, de espíritos como Sócrates, Platão, chamando outros pensadores para que venham reencarnar na Terra para ajudar. Divaldo, no seminário sobre transição planetária, ele afirma que em 2015 Joana deve voltar à escola da vida para nos ajudar. Espíritos como Emmanuel já está reencarnado em São Paulo para trabalhar no campo da educação. E eu estava falando, né, agora um pouco do Daniel também, que no mês de julho, dia 18 de julho, volta para a parte espiritual de João Paulo Ribeiro, né, um acadêmico, um escritor, nascido em Itapatinga, na Bahia, se encarna no Rio de Janeiro, mas com um trabalho de conscientização. Ele tem um texto, uma crônica, que eu sugiro que vocês leiam, procurem na internet, a matéria-prima do povo brasileiro, João Paulo Ribeiro. Bota a matéria-prima, João Paulo Ribeiro, vale a pena ler. Vale a pena ler. No dia 20 de julho, vai para a parte espiritual, quem? Suassuna, né? Dramaturgo, poeta, 87 anos. Na sexta-feira ele fez uma palestra. As aulas dele eram tão boas que não podia ser na sala, tinha que ser no salão, tanta gente que ia. E ele desencarna na quarta-feira. Dia 23 de julho, volta para a parte espiritual, Rubenal, psicanalista, educador, professor emérito da Unicamp, uma literatura belíssima, infantil para criança, um educador preocupado com as questões, né, dos jovens, da juventude. E eu fiquei imaginando, gente, esses três voltaram juntinhos, né? Um com 87 anos, outro com 80, João volta com 73, era um jovem da história. Falei que provavelmente os espíritos estão reunindo essas pessoas para que eles refaçam a força física, para que tracem projetos para voltar para o nosso planeta, para nos ajudar. Porque o processo de regeneração é um processo de educação dos nossos espíritos, né? E nós trazemos conosco muitas civilizações, né? E temos muitas culturas. Quando eu estava lendo isso aqui também, eu me lembrei, eu que gosto de contar história, né, gente? Eu me lembrei da bisavó dos meus filhos. Ela, aos 8 anos de idade, no Líbano, sofreu as intempéries da Primeira Guerra Mundial. Ela viu a casa que ela morava, como ela dizia, minha casa era bonita, ser bombardeada. Os pais desencarnaram e ela fica sozinha com um irmão, mais novo do que ela. Eles ficam perambulando pela rua, pelas ruas de Beirute, como ela dizia, de Beirute. Ela, nas ruas de Beirute, e uma vizinha a reconhece, conduz para um lugar de acolhimento de meninas, só que não deu tempo de levar o irmão que morre de fome. Essa menina, aos 8 anos, vai para esse local, e ela, aí, quem cuidava das meninas eram as freiras francesas, as irmãs de caridade francesas que trabalhavam no hospital. E aquelas meninas eram recrutadas também para ajudar na limpeza do hospital, e aí era um orfanato. Quando ela tinha por volta dos 11, 12 anos, a família do Brasil descobre que tinha ainda uma parente lá. Eles são muito próximos. E encontra um jeito de trazer essa prima para o Brasil. Mandam um vestido e uma passagem de navio. Essa menina, aos 14 anos, com o vestido que a prima mandou aqui do Brasil, pega um navio e atravessa o oceano. E chega no Rio de Janeiro e é identificada pelo vestido que usava. Vem para
faltando no comércio de um primo que se tornou seu esposo depois. Queridos, vocês estão vendo quantas civilizações? Isso num período de uma encarnação a gente está podendo, conosco é a mesma coisa. No Líbano, contato com a cultura francesa, depois vem para o Brasil. E o mais lindo de tudo é que passados 60 anos ela recebe como bisneto o irmão. É aquele espírito que ela olha e ela identifica num amor tão grande, e os dois tinham uma união tão grande, que ela só desencarna quando esse menino tinha 16 anos, depois que ele vai dar um abraço e despedir dela. Então, quantas culturas, quantas civilizações, quantos encontros e reencontros pautados na nossa essência, que é o amor. Esta irmã que falava do irmão o tempo todo, do irmão que ela viu, que ela tinha deixado no Líbano, que morreu de fome, reencontra com o bisneto. E um amor tão grande, e era tão, o amor é uma coisa tão linda e transformadora, meus queridos, que para este menino, ela dava os conselhos mais lindos. Ela tinha todo o tempo do mundo. Ela cozinhava a comida mais saborosa. E era tão natural que os outros irmãos não tinham nem ciúme. Parece que eles entendiam que havia um amor maior ali, né? E hoje, passado 20 anos, seu desencarne, ela retorna como filha do bisneto, como filha do irmão. Fechando esse ciclo do amor que transforma, do amor que atrai, do amor que une. Vale a pena viver essa consciência amorosa, não vale? E assim que a gente se reencontra os nossos afetos, aqueles que são os nossos braços, as nossas mãos. Então, quantas civilizações trazemos, quantas culturas, quantas histórias, quantos amores, quantos afetos. E aqui, na questão 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela pode produzir? Por que ela não realiza todo o bem? Porque nós estamos prontos. Nós ainda não estamos prontos, nós estamos nos aprontando. Nós estamos nos aprontando, nós ainda, precisamos ouvir assim, ó, desperta do que dormes. É chegar esse que é chegar na hora. Nós ainda precisamos ouvir, mas o mais lindo é que nós já estamos aqui. Choveu, fez frio, uma porção de desculpas, mas essas desculpas não cabem mais na nossa vida. Eu vou. Eu vou porque eu estou comprometido comigo. Eu estou comprometido em ouvir o Evangelho. Eu estou comprometido a estar no lugar que faz com que eu perceba que eu sou um espírito imortal. Veja, porque o nosso corpo, eu vendo esses três homens, eu vi assim, como é que o corpo físico realmente, ele vai, tem o que interessa, mas a nossa alma é inoxidável. O nosso espírito é atemporal, indestrutível, inoxidável, porque nós somos filhos de Deus. Então, nosso espírito está sempre jovem, está sempre disposto. Eu vi o Adriano Suassuna dando uma palestra 4 dias, sexta, desencarnou quarta, terça, domingo, segunda, 4 dias antes de desencarnar, um homem de 87 anos com alegria. Que alegria, que disposição, é o espírito se manifestando naquele corpo já envelhecido, mas um espírito inoxidável, o espírito jovem, porque tem gente que fala, tô velho, 23 anos, tô velho. Meu filho, pelo amor de Deus, realmente, o seu espírito é inoxidável, seu espírito é imperecível, ilimitado, imortal. Que negócio é esse? Velhice está na cabeça. Eu acho olha, quando eu vejo uma pessoa assim, com mais idade física, mas que está ali, eu acho espírito, é o espírito se manifestando. Então, o nosso espírito, ele se manifesta através do corpo, E às vezes eu vou na rua com minha filha e falo assim, que roupa é essa? Você já passou da validade. É o espírito se manifestando. Esses dias eu vou ver uma blusa rosa-choque, bombando, eu falo, que blusa é essa? Não é meu espírito. Jovem, que está aqui pulsando vida em abundância. Eis que terei
vida amorosa, vivendo a nossa essência, né? E assim, como os exilados de Capela, que a gente possa fazer esse trabalho da nossa restauração, da nossa reforma. E é momento, queridos, porque a nossa civilização ela progride à medida que nós progredimos. A Mariela Zantiscati, ela tem uma música que eu acho assim muito interessante para reflexão, que se chama Pare para Pensar. Não sei se vocês já ouviram. E ela fala assim: agora, pare para pensar. Em tempo, pare para pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo, você cresceu? Responda para si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou, a quem você amou. É tempo, pare para pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. De recomeçar nesta vida. Pense bem no que veio fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare para pensar e responda a si mesmo o que faz da vida. Então é o momento dessa autorreflexão, não para a gente ficar com chicotinho, né? Tem gente que adora chicotinho. Minha culpa. E a gente aprendeu em outras culturas e a gente projetou isso, a culpa real, porque isso não podia ter feito de outro jeito. E eu vou fazer. Por isso que a gente precisa fazer esse mergulho. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala que o conhecimento é a forma mais rápida da gente avançar. Então, é tempo, pare para pensar. E Kardec pergunta na última questão, eu estou acelerada, acabarei na hora, isto é uma coisa excelente. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Então, uma civilização completa é uma civilização que ainda falta muito para desenvolver no campo moral. Por mais que ela tenha desenvolvimento, é porque a gente anda cheio de tecnologia, né? Anda cheio de iPhone, smartphone, tablet, xperia, tem cada dia tem um nome. E anda, que nós somos civilizados, mas é uma civilização completa. Significa que no campo da inteligência, da tecnologia, nós estamos avançando. Mas, para ser uma civilização completa, é preciso que essa inteligência e moral caminhem juntos. Então não adianta ainda, né, se eu ainda tenho inveja, se eu ainda sou agressiva, se eu ainda... Pode falar comigo, eu sou assim. Não está disposta a trabalhar mudanças, a se perceber. Então, é preciso que essas duas coisas, moral e inteligência, caminhem juntos. Quando a gente fala em moral, a gente está falando dessa transformação íntima para um mundo de harmonia, para um mundo de paz, para o mundo, para o nosso mundo, né? Para o nosso mundo, que a gente viva em paz. Eu já falei isso para vocês e vou repetir, que eu acho que eu estou precisando ouvir de mim, né? Não é nem vocês. Quando a gente fala de transformação, é preciso que a gente fique bem atento ao relacionamento. Como eu estou me relacionando comigo, como eu estou me relacionando com Deus, como eu estou me relacionando com o meu próximo. E nisso a gente tem em Jesus essa orientação bem clara: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. Nisso se resume todas as leis e todos os profetas. Então, neste amor, neste alto amor, neste amor ao próximo, neste movimento de adoração, que nós estudamos aqui a lei de adoração, nós somos adoradores quando nós pensamos em Deus. Nós nos transformamos em adorador. Pensar em Deus de forma amorosa, na condição de vida de ser um adorador. Ser adorador não é coisa de evangelho, é coisa de cristão que pensa em Deus. Se parece que a gente fala de adorador, e lá fica. Não, adorador é aquele que pensa em Deus na condição de filho. Né?
E aqui Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. E aqui que Kardec fala: acreditais estar bem avançado porque haveis feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, e se der, estiver. Se não tiver o desenvolvimento moral, nós não atingimos a civilização, não é completa. E aqui no finalzinho, Kardec, que eu gostaria até de ter feito um slide para a gente acompanhar, mas a gente tem esse papelzinho, eu acho que esse papelzinho, nesse folheto que dá para a gente acompanhar. Quando Kardec fala assim, né, a civilização, como todas as coisas, tem suas graduações. Aqui atrás, vamos acompanhar aqui. Uma civilização incompleta é um estado de transição. Então, a nossa civilização é uma civilização completa ou incompleta? Se é incompleta, é que está no estado de transição. E como que a gente vai conseguir isso? Ele fala aqui embaixo, o segundo parágrafo: os dois povos que tenham chegado ao topo da escala social só pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, aquele que se encontre com menos e a outra coisa, cobiça, menos orgulho. Orgulhoso a gente acha que é sempre outro, é muito orgulhoso. Eu fico em silêncio, mas não é silêncio negativo, não. Não é silêncio de orgulho, não. Eu fico em silêncio para o outro perceber. Mas o outro se fica quieto, gente, embirrado. Agora eu não, eu faço silêncio porque eu estou meditando. O outro fez uma coisa, a pessoa fez uma coisa que eu não gosto. Eu me calo, porque eu estou meditando. Mas o outro, encrencado, né? Então isso é orgulho, a gente gosta de perceber e perceber o outro. Quando os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. A gente, qual a órbita que os planetas eles circulam em torno de sóis, né? Sol, nosso Sol, os planetas giram em torno. Na constelação do Cochê, o grande Sol e os planetas giram em torno. Qual é o nosso Sol? Porque nós também giramos em torno de alguma coisa. Qual é o nosso Sol? Como diz Kardec, é a cupidez. Eu procurei o que era a cupidez, vocês sabem o que eu não sabia. Eu achava que era uma coisa ruim, porque com esse nome não podia ser uma coisa muito boa, né? Cupidez vem do latim, é a qualidade ou ação da cobiça. Avidez de dinheiro ou bens materiais. Será que meu Sol, qual é meu Sol? Eu circulo em torno de quê? A gente pensar nisso, né? Onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, onde haja mais o quê, gente? Boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta de nascimento estejam menos enraizados, porque estes preconceitos não são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis, olha só, onde haja justiça, haja equanimidade, onde as leis de um privilégio consagrem e sejam as mesmas. O último, como o parágrafo primeiro, uma justiça se exerça com menos parcialidade. E, enfim, quando o homem, lá no finalzinho, todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. O Haroldo de Dutra diz que Jesus é o futuro da humanidade. A nossa sociedade será completa quando nós formos como Jesus e já estiver em nossas mãos a posição de governarmos planetas. Jesus é o futuro da humanidade. A questão 625, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o modelo mais perfeito que já passou por nós. Qual é o modelo que nós devemos seguir, os Espíritos? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, no nosso dia a dia, queridos, se nós queremos avançar, é só a gente se perguntar: no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? O trânsito,
Quando alguém dá aquela fechada, joga no meu lugar, Jesus está ali. Olha que eu estou olhando para o outro, né? E estou julgando no meu lugar, Jesus está ali. Porque o futuro da humanidade é Jesus. E aí, para a gente encerrar, eu vou lembrar para vocês também uma música da Mariel Franciscati que se chama Chamados. Não sei se vocês conhecem. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, porque Jesus disse, não vai ser fácil. Não vai ser fácil não. Eis que no mundo tereis tribulações, mas aprendeis de mim que sou manso. Então ele veio e disse, já é hora de seguir, indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol por trás dos montes e só disse, confie e vamos. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga e por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Eis os meus filhos, enfim, em paz. Eis os meus filhos, enfim, em paz. Então ele veio, querido, e nós viemos aqui hoje, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa a cada dia estabelecer um compromisso conosco mesmo, de buscarmos conhecer os nossos pontos fracos, para que a gente nos transforme, que a gente possa também identificar os nossos pontos fortes, para que a gente também nos reforce, e que o Senhor da vida possa abençoar